Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Mais um. Ai, nossa. Ai, ai, ai. Nossa. Ai, Comadre, estou tão orgulhosa, mas tão orgulhosa de mim mesma, menina, que eu resolvi compartilhar com você isso aqui, ó. Como nós outras fazemos uma toalha com capuz para os nossos netos, para os nossos filhos, para os sobrinhos, enfim, para quem você quiser. O importante é que se a sua Joaninha fez, comadre, você também vai conseguir fazer, menina, porque é uma maravilha. Olha que capuz mais bem forrado, que acabamento mais incrível aqui, ó. Mulher, você vai precisar simplesmente de toalha, tá? Você pode comprar feltro, enfim. Eu procurei por toalha, porque eu acho mais duradoura e principalmente que eu tô fazendo com tamanho grande, eu quero que ele use até uns 4, 5 anos, certo? Daí, olha, essa toalha aqui, esse tecido toalha, ele tem o lado direito e o lado esquerdo, tá? Aqui é menos felpudo do que desse lado aqui. E o acabamento eu não passei zigue-zague, overlock, nada no acabamento. Cortei o tamanho da minha toalha de 1,15 m. Está dobrada aqui pra gente fazer. Uma coisa interessante nesse corte aqui, ó, que nós vamos trabalhar com ela quadrada, tá? Porque eu quero fazer o canto mitrado, que é muito mais fácil. Porque essa daqui eu fiz com canto redondo. Olha só, quando a gente faz com canto redondo, a gente tem que fazer um viés, eu fiz viés de tecido, dá um pouco mais trabalho. Pra gente fazer o canto mitrado, eu cortei 4 comprimentos de uma faixinha, essa faixinha aqui tem 5 centímetros, que é o tamanho do meu VS, reto. Peguei o tecido assim, ó, cortei dessa forma aqui, tamanho 5 centímetros, e aproveitei, já costurei pra gente não perder tempo aqui, tá? Então, assim que vai ser feito a toalha. Só que a nossa toalha tem um capuz, e esse capuz é muito fácil de fazer, tá? Eu cortei o tamanho do meu capuz de 50 centímetros, e aí eu fiz esse bordado aqui. Ai, Joaninha, não gostei desse bordado, achei tão feio. Não, comadre, deixa eu explicar esse bordado. Essa história aqui, ela é mais emotiva, tá certo? Então, o bordado, caso você queira, eu te falo como que eu tô fazendo, porque é a coisa mais fácil. Cortei o capuz com tamanho de 50 centímetros, tá? Esse capuz aqui de 50, que tem o 50,5. Ele não tem um acabamento, então ele pode acontecer que na hora que eu for costurar ele dá uma espichadinha. Então eu cortei o tecido, que nós vamos fazer o forro, mais largo. Observou? Porque eu vou precisar desse tamanho mais largo aqui. E maior, simplesmente porque eu quero fazer porque eu sei que esse tecido aqui vai espichar, então se caso aconteça, não tem problema, certo? Daí, ó, aqui está eu marquei o meio dele. O que eu fiz? Eu dei um pequeno pique aqui para me lembrar onde que tá o meio do meu tecido. Então é muito bom você dar um pique ou deixar um alfinete ali no meio. Aí nós vamos fazer o seguinte. Coloquei o meu tecido de toalha com a cabeça para cima. Agora vou colocar o meu outro tecido do forro aqui abaixo. Vou alfinetar. Alfinete, comadre, é uma grande coisa que me ajuda muito aqui, tá? Olha, percebeu que eu deixei só um ladinho pra cá e tá que tá mais? Porque eu sei que ela vai espichar um pouco aqui, porque a toalha não tá com acabamento ainda. Uma outra pergunta que me fizeram é se eu lavo os tecidos antes. Sim, comadre, todos os tecidos aqui foram lavados, porque principalmente são tecidos que encolhe de forma diferente. Então eles foram lavados, tá tudo direitinho aqui, certo? Aí agora o que acontece? Passei aqui, vou na máquina passar uma costura reta aqui. Comadre, passamos a costura. Aí agora é interessante, ó, nós vamos abrir pra cá. Só que, ó, eu não abro a costura, eu jogo ele até encontrar aqui, ó. Percebeu o tamanho? Joaninha, tá sobrando. Essa parte que sobrou aqui, eu vou cortar depois, tá? Não se preocupa não. Daí agora, comadre, o que vai acontecer? Eu abro aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Olha só. Eu não faço
embolado aqui dentro não, tá? Junta essas duas partes aqui, vou passar um ferro aqui e vou passar uma outra costura aqui, ó, fazendo um viés aqui. Fácil, simples, sem erro. Seguinte, acabei, ó, e coloquei duas cianinhas, uma embaixo, outra em cima. Inclusive, eu quero te perguntar se a gente pode colocar cianinha assim, tá? Eu costurei ela com ponto zigue-zague, certo? Agora, comadre, você vai falar, Joaninha, mas você vai deixou sobrando tecido demais aqui. Não, comadre, esse tecido aqui, ó, esses retalhozinhos sempre me ajuda aqui em casa, tá? E é o momento da gente cortar. Inclusive, eu ainda não te levei lá para a máquina, simplesmente porque até aqui. Opa, olha, fui prestar atenção, eu tô fazendo coisa errada aqui, né? Estragando tecido. O que é isso? Porque até aqui o momento a gente consegue explicar por aqui. Daqui a pouquinho eu vou ter que sim te levar para a máquina para que a gente pode acertar, tá? E costura, menina, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Você viu? Eu fui prestar atenção em você, quase que eu corto o tecido errado. Ainda bem que era no meu retalho. Aí, menina, até aqui tá tudo certo entre nós outros. Agora, ai, ó, a cianinha eu não prendi aqui não, só foi presa no tecido toalha. O meu capuz tá solto, tá? Eu só prendi tudo junto aqui no meu viés, que eu fiz esse acabamento aqui, ó. Com esse acabamento do viés, aí sim, certo? Aí que nós vamos fazer agora, que dá para eu te mostrar por aqui. Nós vamos dobrar aqui toda a nossa toalha. Vamos passar uma costura aqui, reta aqui, e passar uma costura aqui. Ó, passei uma costura, um pezinho de máquina aqui e no tecido, tá? E aí, ó, comadre, como no passe de mágica, a gente vai desvirando, ó, delicadamente, olha só. Tá vendo, ó, o nosso triângulo formando aqui, ó, já vai entrando aqui, ó. E tudo vai se encaixando. Olha só que maravilha. Você pode ter um hashi para te ajudar a fazer com que o tecido aqui de baixo encaixe direitinho aqui, ó. Olha só que graça. E não para por aqui no capuz não, comadre, porque tá vendo, ó, todas as nossas costuras aqui tá embolada. Joaninha, você não passou nenhum overlock? Não, comadre, nesse caso aqui não precisa não, tá? O que precisa fazer é a gente abrir toda essa costura aqui, tanto do tecido como da toalha, tá? É importante a gente fazer isso aqui, certo? Eu, por exemplo, vou ali, ó, na nossa máquina, no nosso ferro para abrir isso direitinho. Aguenta aí. Abrir a costura, tanto do tecido como aqui, ó, da toalha. Nosso capuz está bonitinho, costuradinho, lindinho, com a parte do tecido maior do que o da toalha, tá? Tem algumas pessoas que preferem passar uma costura aqui. Eu, na minha experiência vasta, eu prefiro não, tá? Eu deixo isso aqui aberto por enquanto, tá? E o nosso meio do capuz está marcado aqui com um piquezinho, certo? Agora eu vou pegar o corpo da toalha. Aqui, ó, tem um piquezinho aqui, ó, que foi marcado também, que significa que é o meio. Lembra, a nossa toalha tem um lado avesso, que é o lado de dentro, e o lado felpudinho, que é o lado de fora. Então, eu vou pegar o lado direito dela, vou colocar aqui, aberta para mim. Daí, eu vou pegar, comadre, o nosso capuz, vou colocar de frente para a toalha, vou colocar o tecido para dentro, dessa forma mesmo. Aí, eu vou pegar o meio com meio, e vou alfinetar. Eu começo a alfinetar de meio, com meio para cá. Só estou trabalhando com a parte do tecido nesse momento, tá? Então, eu trago aqui, ó, dos dois lados, até encontrar aqui na minha outra metade. Todos esses pedacinhos de tecido que está sobrando, tudo isso a gente vai resolver o problema, tá? Não se preocupa, não. Nós somos costureiras profissionais, não é isso?
Então a gente alfineta. Aí, comadre, seguinte. Quando a gente alfinetar, nós vamos passar uma costura que dessa vez não é de segurança, não é costura de segurança, não. Costura para valer, com acabamento e tudo mais, tá? Nós vamos passar somente nessa parte do toalha que tá aqui, ó. Tecido toalha com tecido toalha e sem mexer com isso aqui por enquanto, certo? Então, ó, percebeu? Sem erro, é só passar a costura aqui. Costurei. E olha, comadre, não sei se você percebeu, eu só costurei a parte da toalha, tá? O capuz em tecido eu deixei pra fora. Por quê? Porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrá-lo aqui, aí eu vou calcular mais ou menos o tamanho do viés, porque ele vai dar o segmento do acabamento de toda a toalha. Como assim? Não entendi. Então, espera aí que você vai entender. Porque é o seguinte, aqui, ó, em toda essa parte da toalha, nós vamos colocar aquele viés que nós cortamos, lembra? Só que esse viés aqui, ele não é o viés enviesado, ele foi cortado no tamanho normal do tecido. E olha, aqui embaixo, nós vamos dobrar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui para dar o tamanho certo do viés desse lado daqui. Aí que nós vamos fazer? Vamos pegar essa pontinha que foi dobrada, colocar aqui embaixo. Eu gosto de alfinetar, tá? E essa toalha aqui, ela vai ser em canto mitrado. Existem muitos vídeos na internet que ensinam como fazer canto mitrado. Eu vou dar umas dicas aqui de como eu faço, aí você com certeza vai entender porque é super fácil. Primeira costura vai ser passada aqui, tá? Esse lado, essa pontinha aqui vai continuar do lado de fora, porque ela vai servir para o meu acabamento depois. Entendeu? Porque primeiro eu tenho que colocar todo esse lado aqui, ó, porque aí ela vai vir aqui, ó, entendeu? Então, olha, como eu falei, eu sempre gosto de alfinetar antes, porque eu acho que quando a gente... Como eu falei, eu sempre gosto de alfinetar antes, eu acho que ajuda muito na costura, principalmente para nós iniciantes. Bom, te trouxe você pra cá porque aqui você vai entender, certo? Tudo preparadinho, encaixei direitinho, ó, tem que ser encaixado bonitinho. Levanto aquela parte que não vai aparecer agora. Aí, comadre, a gente vai começar a nossa costura sempre, tá? Nesse caso aqui, com um retrocessozinho, com um pezinho de máquina, tá? Um retrocessozinho é sempre muito bem-vindo nessa parte da costura. E agora eu trago reto. Aí nós estamos chegando aqui no final, tá? E ó, sobrou um pedacinho do nosso viés, mas não vamos perder não, porque retalho sempre é bem-vindo na casa de uma costureira profissional. Então não se preocupa não, tá? Então o que vai acontecer, vou trazer até aqui, vou dar aquela mesma dobra que a gente deu antes, tá? O que acontece? Eu corto aqui um tamanho passando a distância e aí a gente traz até naquele local e dobramos direitinho. E trazemos a costura até o final com retrocesso sempre. Agora vamos aqui para desvirarmos
o nosso canto midrado. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, como é que a gente vai fazer, ó. Chegou aqui, ó, no canto midrado, é só a gente desvirar. Um hashi assim, esse aqui é de cabelo, tá? Pode ser aquele de comida e tudo mais, é sempre muito bem-vindo para ajudar nos acabamentos aqui, ó, tá? Uma outra coisa que é interessante também, ó, nessas pontinhas que se forma aqui, você pode fazer isso aqui, ó, cortar. Quando você for cortar, muito cuidado para não tirar a costura, cortar a costura, porque senão aí, comadre, já sabe, né? Fez isso aqui, aí, ó, a gente faz o nosso acabamento perfeito assim. Agora, vem cá pra mesa pra gente ver, ó só como ficou. Olha isso que graça, olha isso, tá vendo? Mas você vai ver melhor aqui na mesa, vem cá. Menina, eu tô aqui, né, empolgado com as minhas criações, já acabei esquecendo de mostrar uma coisa importante pra você, que é esse acabamento aqui, ó. Esse acabamento aqui foi eu que criei, tá, comadre? Não vi ninguém fazendo assim não, tá? Que é o seguinte, ó. Lembra, eu passei o viés aqui por debaixo desse gorro, aí agora o gorro vai por cima, daí eu dou uma pequena dobrada aqui e a costura vai passar aqui na ponta de fora a fora até encostar aqui. E aí eu já deixo alfinetado para eu não esquecer o tamanho que eu tenho que dobrar do nosso acabamento. Daí, ó, virei o nosso viés pro lado de fora, dobrei a pontinha, trouxe pro canto mitrado. E que pontinha é essa, Joana? É assim, comadre, deixa eu mostrar aqui pra você. Por que eu trouxe pra tábua aqui? Porque fica mais fácil pra gente fazer, ó. São 2 centímetros de viés que eu tenho. Então, o que acontece? Deixa eu só virar aqui mais um aqui, que aí você dá uma olhadinha. Lembra, é muito importante a gente fazer isso, ó, cortar esse excesso de tecido aqui. Senão o acabamento do cantinho não fica interessante, tá? Cortou, sem cortar, alinha com sua costura, porque senão você vai ter que fazer tudo de novo. Desvira, assim, ó. Eu gosto de usar o nosso hashi, tá? Mas o hashi tá lá na mesa, vamos lá com a tesourinha aqui, ó. Fizemos isso aqui, ó. Aí com o ferro a gente vai só acertar esse acabamento aqui, ó, tá? Primeiro, vira toda a sua costura. Virou a costura, aí a gente vinca aqui também, ó. Vinca aqui. Vincamos. Aí agora a gente calcula mais ou menos 2 centímetros, né? Para dar o tamanho certo. Aí agora a gente calcula o tamanho certo daqui e a gente vai vincando o nosso viés. Ó, fácil assim, sem erro. Comadre, seguinte, depois de um dia de trabalho, temos nós a toalha com capuz maravilhosa. Olha só que forro incrível que ficou. E por incrível que pareça, não dá dando trabalho não, tá? É só você dedicar que você consegue fazer. Você viu que nós não sofremos muito, né? E demorou um dia, porque você sabe que eu tenho que fazer um monte de coisa na vida. E se você fizer alguma dessas toalhas, me conta lá no Instagram, comadre. Contando como? Fotografa, me marca, que aí, menina, a gente vai aprendermos juntas. E você que é costureira profissional, não se acanhe. Me mande todas as dicas aqui que eu quero saber. E uma coisa que eu acho que você não sabe é que a gente tem vídeo todos os dias aqui, de segunda a segunda, tá? Então lembrando que a gente volta amanhã. Um beijo grande, fui!